Fala, rapaziada do Resenha de Primeira. Rapaziada, Renato Gaúcho no Fluminense. Renato aí que a última passagem pelo Fluminense foi em 2014. Treinador e jogador com grande passagem, história, né, no Flusão. Então, Renato Gaúcho aí que foi campeão, né? Aquele gol de barriga em 95, no Flamengo aí com Romário, Sávio e Edmundo e outros jogadores, né? E o Renato Gaúcho, que foi vice-campeão aí da Libertadores em 2008 pelo Fluminense, né? Ídolo aí da torcida tricolor, agora retornando ao Fluminense, contrato aí até o fim de 2025, sem renovação automática, tá, pessoal? Como algumas pessoas aí estavam falando que ia ter renovação automática, como foi com o Mano, mas não. A gente apurou aqui pelo Resenha de Primeira e junto com o Maicon Ribas, e o contrato se encerra, sim, em 2025. Né, Fluminense aí que vai pagar 1,7 bilhões aí de reais aí para toda a comissão técnica do Renato Gaúcho. Né, ele vem com seus dois assistentes, um deles é o famoso Alexandre Mendes. E o Fluminense continua também pagando, a gente não pode deixar de falar aqui, continua pagando o Diniz até o final de 2025, e também o Mano. Né, então, mais 3 milhões aí, só de técnico o Fluminense vai gastar nesse ano de 2025. Pessoal, o Renato não era a minha primeira opção, né? Eu acho que de grande parte aí do torcedor do Fluminense, mas também, cara, é um nome que não desagrada, a gente pode colocar assim, a torcida do Fluminense. Muitos aí queriam, como eu, o Luiz Castro, mas é bem complicado. O Luiz Castro não queria ganhar menos de 2 milhões por mês, né? E acabou que o Renato ficou bem próximo ali, mas o Luiz Castro também queria um contrato maior, não só até o fim do ano. Gabriel Milito recusou a proposta, né? O Fluminense aí pensou, sim, em um treinador estrangeiro, mas ele recusou. Outro nome possível também que foi falado foi o do Tite, né? O Tite, para vocês terem ideia, o Tite ganhava quase 3 milhões, pessoal, na última passagem pelo Flamengo. Então, completamente fora da realidade. Não era o meu preferido também, tá? Tite aí que está com uma carreira não tão boa, né? Depois da seleção brasileira aí pelo Flamengo também foi tão mal. E um último falado aqui foi o Daí Remo, né? Daí Remo aí que saiu aí, estava no futebol árabe, né? E Al Raed, né? Então, assim, cara, sair do Mano para ir para o Odaí realmente é desesperador. Mas aí, pessoal, a gente volta aqui a falar, né, dessa apresentação do Renato Gaúcho. A gente vai trazer aqui algumas informações aqui. O nosso intérprete Maicon Ribas foi lá no CT para conferir. De primeira, Maicon Ribas, diretamente aqui do CT Carlos Castilho, aqui na Barra da Tijuca, CT do Fluminense, onde viemos acompanhar a coletiva do Renato Gaúcho, novo treinador do Fluminense. A nova era começando aqui com o Renato Gaúcho nessa sua volta ao tricolor carioca. Imagens, respostas de perguntas na coletiva, declarações, imagens, fotos, tudo vocês vão conferir aqui no Resenha de Primeira, ok? Grande abraço a todos, valeu! Que já comandou o primeiro treino no Fluminense, antes da apresentação e tudo mais. E vou mostrar alguns números do Renato aqui, bastante interessantes aqui, pessoal, para vocês verem aí que Renato é um cara muito experiente, cara, com um currículo aí invejável, né? Campeão da Libertadores com o Grêmio, como treinador. Aí, ó, para vocês terem ideia, técnico com mais vitórias no Brasileirão. Olha aí, ó, olha onde o Renato está. 235, tá vendo, pessoal? Não é um técnico ruim aí, como alguns gostam de prezar, que o Renato Gaúcho não escala o time, que é o seu auxiliar, enfim. Mas, cara, tem que respeitar o Renato, né? Tem que respeitar. Aí agora, alguns números aí da Libertadores também, que é interessante aí, Copa Libertadores, para vocês verem que Renato Gaúcho aí é o que tem mais vitórias, né? Então, tem que respeitar o homem, pessoal. Fazer uma diferente também? Avaliação do elenco, quais seus planos também para o uso da base ao longo da temporada? Bom dia, boa tarde a todos. Eu sempre gostei de trabalhar com garotos. Por onde eu trabalhei, eu costumo sempre mandar um ou dois dos meus auxiliares
a ver jogos da base, acompanhar os garotos lá embaixo, me passar as informações, e costumo fazer também praticamente sempre que há o tempo, e já marquei inclusive para segunda-feira um coletivo com os garotos da base, justamente para poder observar os garotos de lá, dar atenção a eles e ver, de repente, se tem alguém promissor que possa estar no profissional. Então, desse problema dos garotos, eu fico tranquilo que eu sempre trabalhei dessa forma, e aqui no Fluminense não vai ser diferente. Renato, cara é essa? Bom dia. Olha só, primeiro desejar muito sucesso para você aqui na volta à sua casa, né? E te dizer, eu não tenho, nós estamos ao vivo aqui no Sport Center 1, eu não tenho mídia social nenhuma, mas estão me avisando que a expectativa é muito grande, não sei porquê, de eu fazer uma pergunta para você, esse reencontro, isso que está bombando, né? Então, eu vou te ser honesto, eu nem havia essa coletiva, tá? Eu só vim para te dar uma moral. Você está começando, garoto novo começando, está precisando de uma moral, né? Obrigado. E também, como você me recebeu muito bem lá no Ratos de Praia 2, estava animado, estava descontraído, queria dizer que eu vou mudar um pouco, não vou mais criar nenhuma... Me diz uma coisa, vai fazer a pergunta ou você vai ficar aqui a tarde toda discursando? Quer, fica a tarde toda. Tem mais gente aí, né? Mas vamos lá, né? É isso aí, Renato. Olha só. Fluminense, quando falou o perfil de um treinador, agora para substituir o Mano Menezes, tinha que ser um técnico experiente, e você é muito experiente, né? E conciliador. E aí a gente não sabe como é que você funciona dentro do vestiário, porque a gente não tem acesso. Então, eu queria saber que Renato é esse que está chegando ao Fluminense, com essa experiência toda de títulos importantes, Libertadores da América, e que Renato é esse que vai conversar com o grupo, como é o seu contato com o grupo no dia a dia. Você hoje é um treinador que é amigo dos jogadores, resenha com os jogadores, ou é um disciplinador, que é coisa séria? Eu soube que aqui na tua apresentação foi muito sério, muito rápido, muito sério, não fez nenhuma brincadeira, não falou em DVD de Renato Gaúcho. Como é que é esse Renato Gaúcho que está chegando ao Fluminense? E esse Fluminense tem potencial para brigar pelos títulos, que eu sei que você não entra em nada para não ser brigar por títulos? Um abraço, sucesso, amigo. Obrigado. Bom, acima de tudo, muito feliz por estar aqui, né? É lógico que todas as competições que a gente entra para ganhar. Nem sempre é possível, mas a gente trabalha no dia a dia para conquistar sempre os resultados, para conquistar títulos, e disso eu não vou abrir mão. Aí você pergunta qual é o Renato. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. O treinador ele tem que ser um pouco de tudo. Tem que conversar com os jogadores, escutar os jogadores, trabalhar a parte tática, trabalhar a parte técnica. Esse é o trabalho do treinador. Apagar incêndio, mas acima de tudo dar liberdade. Pelo menos é dessa forma que eu trabalho. Dar liberdade para o jogador se expressar. Né? Eu não sou aquele treinador que fala e não dá oportunidade para o jogador falar. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que esses títulos todos da minha carreira que eu ganhei como treinador foi dessa maneira que eu trabalhei, e não vou mudar, até porque eu gosto da maneira que eu trabalho, as pessoas, os grupos que trabalham comigo gostam da minha maneira. Eu não tenho por que mudar. Na hora de passar, fazer um carinho no jogador, eu vou fazer. Na hora de multar, na hora de chamar atenção, também eu vou chamar. Agora você pode ir embora. A gente volta aqui, pessoal. A gente viu aí a pergunta sobre a base, né? Renato respondendo sobre a base utilizar ou não a base do Fluminense. Renato é um treinador muito experiente. Muitas ocasiões utilizou a base, né? Não só do Fluminense, como dos outros clubes que ele dirigiu, como o Grêmio, Flamengo, Vasco. Mas Renato também sempre teve situações, tiveram situações que o Renato também sempre escolheu um jogador mais experiente. Foi mais pela experiência do que detrimento aí ao jogador da base. Em relação à brincadeira do Cícero Melo aí com o Renato, cara, eles têm uma relação muito antiga.
né, os dois moradores de Ipanema também, eles já tiveram aí algumas, entre aspas, briguinhas, né, na época do treinar nas Laranjeiras, a depois se reconciliar, e sempre quando tem aí o Renato Gaúcho e o Cícero ali, o Cícero sempre com uma forma brilhante, né, sua capacidade sensacional de brincar nas perguntas com o Renato, pela intimidade que ele tem, e o Renato também leva sempre na esportiva. Tem inúmeras entrevistas do Cícero aí com o Renato, que a gente ficaria até amanhã falando sobre essas brincadeiras aí dos dois aí. Renato sempre saindo, né, das perguntas do Cícero, mas hoje ele respondeu direitinho. Vamos seguir aqui. Existe uma prioridade de competições e você já pensa em pedir um plus para o Mário para o Mundial? Bom, o grupo do Fluminense ele é qualificado. Aí você me pergunta se pode chegar mais alguém em determinada posição, não. Isso a gente vai ver no dia a dia, ver se o clube também tem condições de contratar. Hoje em dia não é fácil você encontrar jogadores, entendeu? E quando você encontra, são jogadores caríssimos, entendeu? E aí entra a parte financeira também do clube, que eu não sei como é que é, mas aí, trocando ideias com o presidente, com a diretoria, a gente vê isso. Sempre que a diretoria, o presidente puder me dar um reforço, ele será sempre bem-vindo. A gente nunca pode falar assim, não, esse grupo está fechado. Não, daqui a pouco tem uma brecha, tem um jogador dando mole ali fora, que o clube tem a condição de contratar, que a gente sabe que vai chegar para nos ajudar. Com certeza a gente vai tentar trazer. Mas isso aí não vai sim ser toda hora, porque, que eu falei, é difícil você encontrar jogadores hoje em dia disponíveis, e quando você encontra, eles são muito caros. Mas isso no dia a dia a gente vai conversando, vai trocando ideias, vamos ver a resposta também que os jogadores vão me dar em todas as posições, e se necessário, eu troco ideias com o presidente e a gente vê o que pode fazer. Sobre a competição para priorizar, né, pessoal? A gente sabe que o Fluminense não tem elenco, né, para disputar todas as competições. Eu acredito aí que o Fluminense brigue pela Sul-Americana, né? Então, Renato não quis abrir isso, mas é a competição aí que o Fluminense não tem, já foi vice-campeão, né? E então, deve ser a competição que o Fluminense vai priorizar. Lembrando que o Renato Gaúcho já trabalhou com um dos jogadores aí que estão no elenco, como o René, Thiago Santos, né? E até o Fábio também, o Paulo Angione também. Então, esse é um pouquinho, pessoal, aí da coletiva do Renato Gaúcho na apresentação, tá certo? Mas acho que eu trato todo mundo igual. Eu dou oportunidades para todos eles. Pode ter certeza que eu falo para eles, o jogador, se ele for entrar e jogar 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 90 minutos, ele tem que se entregar esse tempo que ele está tendo. Aqui, então, não tem nome, não tem salário, não tem idade, ninguém vai jogar sempre os melhores, mas eu preciso de todos eles. O Fluminense tem várias competições. É impossível você colocar sempre em campo a mesma equipe. Então, todo mundo vai ter sua oportunidade. Todo mundo vai ter o carinho do torcedor. Todo mundo vai saber exatamente, taticamente, o que deve ser feito dentro do campo. Então, todos eles vão ter a minha atenção. Agora, é lógico que dentro do campo vou cobrar. Então, se nós temos um elenco de 30 e poucos jogadores, nós temos todas as competições aí, eu preciso de todos eles. E pode ter certeza que todo jogador que entrar 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o torcedor vai ver ele se entregando. É dessa maneira que eu gosto de trabalhar, essa maneira que eu gosto de cobrar dos meus jogadores, e eu deixo bem claro sempre isso para eles, porque eu falo para eles, tem um ditado que diz que a fila anda ali fora, ela anda aqui dentro também, os jogadores ela anda. Então, se o jogador está me demonstrando que ele quer ajudar o grupo, quer ajudar o clube, pode ter certeza que esse jogador vai ter muitas oportunidades. Cara, todo treinador deseja trabalhar com o cara como esse. O cara é um líder, o cara é muito acima da média, o cara é experiência,
cara que joga muito, que é o segundo treinador, praticamente, dentro do campo. Então, isso dá uma tranquilidade a mais para o treinador, no caso eu, por saber que tem essa liderança dentro do campo e, acima de tudo,